O que é e quando nasceu a filosofia? Essa pergunta em si traz muitas incidências diferentes que a gente pode pensar em respostas diferentes para resolver. Vamos tentar traçar primeiro algumas coisas. Se a gente entender que filosofia é a arte de pensar, eu não tenho quanto traçar isso especificamente. Afinal, desde os primeiros seres humanos é capaz que já pensassem dessa maneira e entender filosofia como pensamento é algo muito vago, mas é isso que a gente entende no nosso cotidiano. Agora, se eu entender filosofia como um corpo teórico mais preciso, a gente pode traçar seus primeiros passos na Grécia Antiga. E antiga aqui não é só um nome, né? Antiga é o período histórico. É na Grécia Antiga então que começa a filosofia, começa essa forma de pensar que na verdade é fruto, é mãe de todas as ciências que nós conhecemos hoje. É a primeira vez que o ser humano passa a interpretar o mundo sem o auxílio de uma coisa que guiou ele durante toda a história da humanidade: o mito. Sim, mito aqui não entendido de forma negativa de maneira absoluta. Mito aqui é uma coisa muito positiva. Entendemos aqui mitologia como a primeira forma do ser humano explicar o mundo. Primeira vez que você se encontra, se depara com o externo e você vai tentar explicar. O ser humano usa a mitologia, uma forma de explicação que apela para o sobrenatural. Então, eu olho um fenômeno externo, como um raio, como a chuva, e eu preciso interpretar aquilo. Aquele momento de decisão na história da humanidade. O ser humano se encontra ali no momento em que ou ele ignora todas as coisas, ou ele dá vazão a uma vontade que está dentro dele, que é a vontade de entender o mundo. Ele explica. E ele utiliza o artifício do sobrenatural. Ele cria a mitologia. Os deuses que explicam a chuva, o ar, estão todos ligados a elementos da natureza e à própria criação do universo como um todo. Até que na Grécia Antiga, o ser humano começa a interpretar a natureza sem o auxílio desses deuses, apenas com a sua capacidade mental. E aqui não desvincula uma coisa: a tradição religiosa, os mitos não deixam de aparelhar a vida cotidiana. O que acontece é que a explicação das coisas em si deixa de ser única e absolutamente dada pela mitologia. E entra agora uma explicação nova que vai ganhar cada vez mais força, se tornando inclusive mais importante do que a explicação mitológica, a explicação filosófica. A filosofia então surge para poder explicar o mundo, explicar a origem das coisas. Duas coisas a guardar aqui, duas palavras em grego que talvez nos auxiliem nesse primeiro processo da filosofia, que nós vamos chamar de filosofia naturalista ou pré-socrática. Eu prefiro muito o termo naturalista, mas é normal você ver o termo pré-socrático, que tem a ver com a nossa linha do tempo da filosofia, que daqui a pouco eu adianto. Nesse primeiro momento, duas palavras são importantes: physis e arche. Physis é a palavra que significa natureza, arche significa origem. Que investigavam então esses filósofos naturais ou pré-socráticos? Investigavam a origem das coisas naturais. Ou seja, água, fogo, ar, chuva, vento, uma cachoeira, a própria terra e, em última instância, até o próprio universo. O ser humano aqui aparece principalmente na medida que ele é componente da Terra e não como ser específico e objeto. Isso é uma diferença muito grande, né? Se eu tivesse que comparar esse período da história da filosofia pré-socrático, naturalista, para um próximo, aqui as perguntas não são sobre o ser humano, nem uma filosofia ontológica. Aqui as perguntas são sobre a natureza em si. O ser humano aparece aqui de tabela, o que não quer dizer que todos os filósofos naturalistas não falem sobre o ser humano. Alguns falam, mas principalmente, pegando o bloco aqui, os naturalistas não se importam com isso. Se importam com o quê? Com a origem das coisas naturais, certo? Com o cosmos também. Cosmos é uma palavra que eu acho que você também vai pegar, porque nessa época deixa de haver uma cosmogonia para haver uma cosmologia. Cosmogonia é o entendimento do mundo, da formação do mundo pelo uso dos deuses. Cosmologia é o estudo do cosmo, o estudo do universo, entender de onde nós viemos e, volto a dizer, sem a compreensão da mitologia. Então, como nasceu a filosofia, professor? Na Grécia Antiga, no rompimento com a tradição mitológica, com aquela forma de pensamento que entendia que a mitologia era a única forma de entender o mundo. Então, filósofos são pessoas que se preocupam em saber de onde as coisas vêm, a origem delas, sem o artifício da mitologia. Não usou mitologia, tá de boa. Você já percebeu que eu usei mitologia em outra acepção. Eu quero que você identifique duas características da mitologia. A mitologia, para além de ser a primeira forma do ser humano entender, estudar o mundo, né, compreender a natureza, ela também é lógica, ou seja, ela é um exercício que possui algum tipo de viés racional, só que o tipo de lógica que ela possui é uma lógica interna. O que é isso?
Bem, dizer que ela é uma lógica interna e que ela é racional, isso é muito importante. Nenhuma mitologia é irracional, é fruto da irracionalidade do ser humano. É preciso ser muito racional para poder bolar a estrutura de um deus, ou uma própria mitologia, porque elas são redes complexas que resistem regras e lógicas em si. Existem coisas que são impossíveis em determinadas mitologias e coisas que são totalmente possíveis em outras. Cada mitologia é uma rede intrínseca, como se fosse um programa, no qual coisas são válidas e coisas não são, mesmo que não estejam ligadas diretamente à nossa realidade. Então toda mitologia é lógica, mas é uma lógica do tipo diferente da matemática, é uma lógica interna, que varia de lugar para lugar. Ou seja, toda mitologia explica seu próprio mundo, o seu próprio espaço. Esses primeiros filósofos, então, são chamados de pré-socráticos, se comparado ao pai da filosofia ocidental, o Sócrates. E ele, sendo a linha do tempo, a filosofia do Sócrates, que ganha todo um mapeamento diferente, focado no ser humano, antes dele é considerado pré-socrático, esse primeiro período que nós estamos vendo agora, e depois dele, um período pós-socrático ou helenístico. Então, a filosofia antiga em si tem um eixo em Sócrates. Nesse primeiro momento, o que nós estamos vendo são os filósofos naturalistas, os primeiros filósofos que vão se investigar sobre a origem das coisas. Eles vão ser separados, em escolas pré-socráticas. E aqui toma cuidado, o espaço físico não existe e nem mesmo eles se chamavam assim. Apenas é uma forma dos estudiosos separarem e facilitar o estudo. Aí eu tenho a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática, várias escolas. O importante é saber nesse momento que cada uma delas representa uma forma diferente de enxergar. Alguns procuram um elemento natural, como a água, o fogo. Outros vão se preocupar com a questão de ser um átomo, um componente, ou seja, de ter um elemento mínimo que forma todas as coisas. Outros irão juntar vários elementos como a origem das coisas. A última observação que fica é que, lembra que eu disse no começo da aula que eu não gosto desse termo pré-socrático? É porque te leva a entender que existem bloquinhos, tijolos de filosofia, que os pré-socráticos são totalmente anteriores aos socráticos, quando na verdade eles são primeiros, mas eles chegam a conviver, eles são contemporâneos em algum determinado momento. E aí que você entende alguns rumos que a filosofia toma. Por exemplo, caras como Heráclito, que além de investigar a origem das coisas naturais, vai investigar o ser humano, que vai ser portador daquela célebre frase, e nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio. O que o Heráclito está investigando aqui? Que a natureza do ser humano é mudança, é devir. Mas por que o Heráclito está fazendo isso? Porque ele é contemporâneo do Sócrates. Porque a filosofia pré-socrática, ela inicia antes do período socrático, mas ela vai acompanhando. E os filósofos pré-socráticos continuam após esse período e chegam a conversar com o período socrático. Beleza? Então, não é assim, pré-socrático acabou, não existe mais ninguém, e depois inicia o período socrático. Não, eles chegam a conversar e conviver durante um tempo. Mas depois do Sócrates, ele basicamente funda uma escola de pensamento, ou muda o eixo da filosofia. Costumo dizer que a filosofia estava orientada para um lado, o Sócrates empurra ela para o outro, e daí ela vai para sempre ali nessa reta, até chegar à filosofia moderna, com Nietzsche, por exemplo, onde o viés da filosofia irá ser reorientado. Mas preste atenção, demorou muito tempo para a filosofia se reorientar. É por isso que o Sócrates, junto com Platão, é considerado o pai da filosofia. Mas aí já é papo para outra aula, a gente vê isso depois. Valeu, gente. Tamo junto.